Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui no Crypto ID o Gustavo Brent, da DocSign, e vamos bater um papo longo sobre documentos eletrônicos, sobre o mercado de documentos eletrônicos no Brasil e no mundo. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Obrigado, turma. Aqui, para mim é um prazer estar aqui com vocês e discutindo esse tema, que é um tema super atual hoje, né? Tá no nosso dia a dia e fico feliz aqui de estar podendo participar desse debate com vocês. Bem, então a gente vai começar falando uma coisa assim muito óbvia, eu acho que já foi muito batido, inclusive, que é falar sobre a adoção, né, de documentos eletrônicos em função da pandemia. Mas eu acho que a gente não pode começar a conversar com você sem falar disso, né? Então, se você pudesse falar como é que foi esse movimento, né? Foi um movimento muito forte, e se você puder falar um pouco do cenário mundial e do mercado brasileiro, seria bem interessante. Isso é interessantíssimo, e que bom que vocês trazem esse tema para a mesa. E se você me permitir, um pouco antes da pandemia, o único jeito da gente ajudar ou convencer os nossos clientes a migrarem do papel para o eletrônico era fazendo um trabalho de venda de valor e remontando com eles o verdadeiro custo do papel, né? Então, o verdadeiro custo do papel, ele está em 3 grandes pilares. Um pilar direto, que é o próprio custo do papel, a impressão, né? A parte da logística, do transporte, Sedex para cá, Sedex para lá, motoboy para cá, motoboy para lá, né? A parte de armazenagem. Então, para alguns segmentos, os financeiros principalmente, as nossas fintechs ou os próprios bancos tradicionais que a gente conhece, eles são obrigados a guardar esse papel, às vezes, por 5, 10 anos. Então, a armazenagem, toda a gestão dessa armazenagem, isso tudo no custo direto. Depois você tem o custo indireto, que é o custo que a gente relaciona a FTS, a pessoas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente tangibilizar o que a gente está falando. Você pega, por exemplo, Telco, né? Telco no Brasil é um emaranhado de aquisições que eles fizeram lá, portanto, um monte de sistemas. E eu hoje, para provisionar o nome da Suzana, e a Suzana poder sair da loja, podendo usar o seu telefone, eu tenho que provisionar o nome da Suzana nesse emaranhado de sistemas. Ora, se eu estou assinando um contrato eletrônico, e isso são bits e bytes, são metadados, no momento que a Suzana assinou esse contrato eletrônico, o próprio contrato eletrônico, ele já se incube, já se encarrega de provisionar em todos esses sistemas, né? Vou te dar um outro exemplo, universidade. A universidade, ela é obrigada a cada 6 meses a assinar um novo contrato com o aluno, né? E aí, imagina que a cada 6 meses ela tinha que montar aquele secretariado temporário, lá pegava aquela quadra poliesportiva, contratava um monte de gente para receber pais e alunos durante 15 dias para ficar fazendo rematrícula, né? Fora a experiência horrível que ela gerava para aquele pai que, por exemplo, morava no interior e que tinha que sair da onde estava para ir assinar a rematrícula do filho a cada 6 meses, né? Acabou esse secretariado, não precisa mais esse secretariado, né? Da mesma forma que não precisa mais aquele back-office nas empresas de telco, redigitalizando os contratos que antigamente eram feitos em papel. E o terceiro pilar são pilares que a gente chama de pilares de negócio, ganhos de negócio. Então, eu vou dar alguns exemplos até públicos, né? Caixa seguradora. A Caixa seguradora, ela vende seguro. E ela vende seguro através das agências da Caixa, né, espalhadas no Brasil inteiro. Ora, a SUSEP, que é o órgão regulador das seguradoras, obriga todas as seguradoras, inclusive a Caixa Seguradora, a ter o contrato em mãos para ela poder reconhecer aquela venda. Então, o contrato era assinado lá no Chuí e ele vinha via malote até Brasília, e só quando ele chegava em Brasília que ela podia efetivamente reconhecer aquela venda feita. O que acontecia? 5%, eles tinham um sistema logístico super sofisticado de malote entre as agências, mas 5% desses contratos nunca chegavam a Brasília. Ou seja, eles perdiam 5% de venda todos os anos.
E isso era um prejuízo de mais de 35 milhões de reais que eles tinham anual, né? Com o DocuSign... Exato. E isso social, né? Também, a gente vai chegar lá. Mas, a princípio, antes da pandemia, quando a gente ia ajudar o cliente nessa jornada de sair do papel, da transformação digital, sair do papel para o eletrônico, a gente precisava remontar com ele esse custo que era o papel. No caso da Caixa, fora todos esses custos, direto e indireto que eu conversei, tinha esse custo de negócio que era gigantesco, eles perdiam 35 milhões de reais por ano. O papel fazia eles perderem 35 milhões de reais por ano. E no eletrônico não existia isso. Quer dizer, o eletrônico hoje, ele assinou lá no Chuí, automaticamente a matriz lá em Brasília já tem a sua cópia. Bom, eu não vou aqui alongar muito, mas eu fico super à disposição para a gente detalhar cada um desses pilares de valor que eu descrevi para vocês e que muitas vezes as pessoas não sabem, porque elas não entendem o verdadeiro custo do papel. Elas acham que o custo do papel é só a impressão. E é tudo isso que eu acabei de desenhar para vocês. Só que aí veio a pandemia. E na pandemia surge um quarto valor, que é mobilidade. Continuar operando ou não operando. Então, é mais ou menos assim. Eu me lembro até hoje, foi um dos momentos mais chocantes para mim no começo da pandemia. A gente tinha esse banco, que é um dos maiores bancos aqui instalados no Brasil, e a gente estava há meses negociando com eles essa transformação, fazendo essa venda que eu estava explicando para vocês, e, de repente, numa sexta-feira, à noite, ele me liga e fala: Gustavo, eu preciso de uma reunião com a sua equipe amanhã. Eu falei: mas amanhã é sábado. Ele falou assim: mas é amanhã, eu preciso dessa reunião com vocês amanhã, porque é o seguinte, eu preciso contratar vocês, porque segunda-feira todas as minhas agências vão ser obrigadas a ser fechadas, e eu preciso continuar operando, eu preciso continuar assinando acordos e contratos com os meus clientes. Então foi um momento onde não tinha mais nenhuma outra discussão que não continuar vivo, né? Enquanto empresa. E aí, então, surge esse quarto pilar no meio da pandemia. A gente odeia falar sobre ganhos no momento onde a humanidade perdeu tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu, enquanto brasileiro, ou enquanto parte da humanidade, eu fico super feliz, porque a pandemia ela acabou acelerando esse processo de erradicação de papel, né? E que você colocou um ponto fundamental, que com isso, não só a gente está conseguindo ser mais eficiente, trazendo experiências melhores para os nossos clientes, conseguindo reduzir custo, otimizar custo para investir em outras áreas, mas a gente está no caminho do que eu acredito que seja uma das grandes ações práticas de sustentabilidade no mundo, né? Literalmente, eu estou economizando árvores a cada vez que eu prefiro o eletrônico que o papel. Então, falando nisso, eu queria te fazer uma pergunta que eu até imagino que a resposta não vai ser sim, mas a gente tem que fazer de qualquer maneira. Você acha que você descreveu bem esse período de crescimento? A gente vê que o mercado também deve continuar crescendo, principalmente para DocuSign e tudo mais, agora com a volta do movimento mais presencial. Você acha que alguém nessa situação voltaria a usar o papel? Essa é uma pergunta Essa é uma pergunta importante. Já experimentou? Que já experimentou o outro lado, eu sei lá, falei assim, não, eu não estou muito parado ainda para isso, eu vou voltar atrás. Essa é uma pergunta importantíssima. É um caminho sem volta. Não existe quem experimentou o eletrônico não volta para o papel. O papel, por tudo isso que a gente conversou aqui, ele é muito mais custoso. Ele gera uma experiência para os seus clientes, parceiros, colaboradores, porque veja que o contrato eletrônico ele não existe só
entre a empresa e seu cliente, ele existe entre a empresa e seu parceiro, mas principalmente hoje também ele acontece entre a empresa e seus funcionários, e seus colaboradores, né? É um caminho sem volta. Ninguém deixa de usar a eletrônica e volta para o papel. Muito mais barato. Qual que é o custo? As pessoas me perguntam também muito, quanto que custa um DocuSign? Ou quanto que custa esse processo eletrônico? E a minha resposta sempre é a mesma. É uma fração do que custa o papel. É uma fração do que custa o papel. E eu acho que esse é um raciocínio fácil para a gente poder levar para essa turma que está nos escutando. Em relação às adequações que foram necessárias para atender melhor o mercado, né? Vou te fazer várias perguntas numa só. Quais foram as verticais que vocês precisaram atender assim, de forma diferenciada? Eu acredito, talvez, vou chutar aqui, mas eu acredito no mercado imobiliário, que acordou para esse mundo, talvez. Saúde, né? Saúde, né? Documentos internos, enfim. Então, quais foram as adequações e as verticais que te deram mais alegrias? Mais alegrias de ter que inovar, né? E também em relação à regulação, né? Porque a gente sabe que está aí a medida provisória, parágrafo 10, artigo 2º, ao contrário. E, enfim, mas vocês tiveram que fazer alguma alteração para atender alguma regulação especial? Essa é uma pergunta bárbara e talvez mais um orgulho aqui de ser brasileiro, né? A DocuSign, há 8 anos atrás, muito antes de tudo isso, ela ainda uma empresa de capital fechado, uma unicórnio lá americana, né? Ela entende que ela precisa, para continuar crescendo, ela precisa ganhar o mundo. Ela precisa começar a também atender o mundo. Naquele momento, ela já tinha muitos clientes multinacionais que adoravam a experiência de assinar eletronicamente, mas que exigiam da DocuSign a possibilidade de assinar em todos os países onde elas eram presentes, né? Uhum. E o mundo, até por uma curiosidade, o mundo ele é dividido em Common Law e Civil Law. 30% do mundo é Common Law, que é tudo como funciona nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Inglaterra, e Civil Law, que é como funciona aqui no Brasil, na França, na maioria dos países, na totalidade dos países da América Latina, que tem a ver com o que a gente conhece de cartório, das burocracias do Civil Law, né? E então se criou lá atrás, o Brasil começa a dar um passo muito em linha com o que o mundo também estava, o mundo Civil Law estava fazendo, que era caminhar para o ICNPJ e para o ICPF, que é o certificado digital. Aquele certificado que tem o mesmo valor de uma assinatura autenticada em cartório, né? Ele tem fé pública. Ali a DocuSign entendeu que ela precisava adquirir essa tecnologia, porque no mundo dela, lá nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá, Estados Unidos, não existia isso, né? Então, a primeira grande aquisição que a DocuSign faz para ganhar esse know-how, adquirir esse know-how, foi uma empresa brasileira. Então, assim nasce a DocuSign, a DocuSign no Brasil. Depois ela fez outras aquisições estratégicas na Europa para também adquirir essa tecnologia e foi muito além. Também foi lá para o Japão, por exemplo. Não sei se vocês conhecem. O Japão tem não existe assinatura. As pessoas não assinam com caneta ou uma grafia. É um carimbo, né? Então ela também teve que desenvolver essa tecnologia. Por quê? Porque no final do dia, a assinatura eletrônica, ela pode ser mundial, ela pode ser no globo inteiro, mas ela é local. Ela tem essas peculiaridades locais e a gente teve que ir atrás dessas peculiaridades locais, que a gente chama de canetas. Então, o nosso cliente hoje, ele pode assinar em qualquer uma dessas canetas, né? Então, a caneta do ICP Brasil, que é o ICPF, o CNPJ, ou a caneta da Europa, a caneta do Japão, ou a própria caneta dos Estados Unidos.
Então, essa foi uma das principais adequações que a gente teve que fazer. E para cada um desses países que a gente está presente, por exemplo, agora a gente expandiu a nossa operação América Latina também para os países hispânicos, né, de língua espanhola, onde a gente montou um escritório estratégico lá no México para cuidar desses países. E aí, nós publicamos essa matéria aqui. Ah, que legal. E aí lá a gente também teve que buscar essas certificações, etc., da mesma forma que a gente teve que fazer aqui. A gente teve que fazer aqui no Brasil e todos esses outros países que a gente é presente hoje, né? Fora isso, a pandemia, ela abre completamente, ela escancara a discussão desse regulatório da transação eletrônica. E nesse sentido foi fundamental. Você citou aqui todos esses regulatórios que acabaram sendo a toque de caixa da noite para o dia publicados. Porque da noite para o dia eu precisava fazer uma coisa que até então era impensável, que é, por exemplo, um médico receitar eletronicamente um remédio restrito, né? Um remédio tarja preta ou tarja vermelha. Vocês se lembram, a burocracia que era, o médico tinha que assinar, carimbar 3 vias, e aí você tinha que levar aquela calhamaço de papel para drogaria. Formulário específico, azul. Exatamente, aí você fica com essa cópia, eu fico com aquela. Hoje carimbar. E isso para mim foi um avanço gigantesco, né? Você falou do mercado imobiliário, é engraçadíssimo, porque eu tô aqui contando histórias, vocês, pelo amor de Deus, vocês me cortem, porque eu amo... Gustavo, duas coisas aqui nós temos de diferença no nosso veículo. São o tamanho do conteúdo de texto. Não tem problema, nossos leitores leem mesmo. Então, a gente tem um índice de tempo de leitura altíssimo. Que legal. Tem os nossos vídeos, né? Tem gente que fala que o vídeo tem que ser 20 minutos, senão a pessoa fica cansada. Aqui não tem nada disso, não, porque a pessoa gosta de vir aqui ouvir o que os nossos entrevistados estão falando. Então, pode ficar à vontade. Então, você, por favor, me chame todo dia para vir falar aqui, porque eu adoro falar sobre esse tema, que para mim é um tema, eu acho que, e aqui eu divido um pouco de uma visão pessoal, eu acho que pela primeira vez eu me sinto um agente transformador na função que eu exerço, na empresa que eu trabalho. Eu realmente acho que eu estou contribuindo para uma sociedade melhor e mais sustentável, né? Olhar os avanços que houve nessa transformação digital e o benefício que eu trago, posso te falar, isso é um privilégio. Eu vou te confessar uma coisa. Você está falando da prescrição médica digital. Nós duas estamos nesse negócio de identificação digital há muito tempo. Eu, desde 1999, que estou nesse mundo de certificado, etc. E quando teve essa possibilidade, eu tomo um remédio controlado, né? E todo mundo toma. Todo mundo toma. E aí, eu também. Um super médico da USP, formado na USP, do Einstein e tudo isso, mas ele é um senhor já, ele não conseguia, fiquei eu ensinando coisa para ele. E aí, consegui ensinar ele a assinar a prescrição médica e tudo isso. Menino, quando eu entrei na farmácia com meu telefone, eu quase chorei. A gente que está nisso, a gente fica tendo tantas possibilidades. Na hora que eu vi essa realização, eu realmente fiquei emocionada, viu? Então, eu queria te dizer isso. Agora, você continua aí. É emocionante. Emocionante. E olha que você transforma o mercado. Você estava falando do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado que ele é super complicado, né, para quem opera esse mercado. Então, você imagina aquela incorporadora que tem toda a ansiedade de desenvolver um produto, comprar um terreno, montar um projeto, e ela, de repente, ela tem
uma história cruel, eu diria, que assim, ela tem que conseguir viabilizar aquele empreendimento numa venda ali com aquele stand que ela monta, etc e tal. E aí ela tá lá, faz todo um trabalho para conseguir atrair o cliente, para conseguir convencer o cliente, e daí na hora de assinar, putz, eu sou casado. Ah, você é casado? Então tá, então eu preciso também da assinatura da sua mulher. Então é o seguinte, então imprime e eu vou levar para minha casa, eu levo para minha mulher e eu vou ver, e daí eu trago no dia seguinte. Eles perdiam completamente aquele investimento e acabavam perdendo o cliente por esse lapso de tempo, né? E com isso, imagina com o DocuSign, eu consegui resolver esse problema. Assim, minha mulher ou meu marido precisa assinar também, não tem problema. Me dá o e-mail dele aqui, me dá o telefone celular dele aqui, a gente já manda o contrato para ele agora, né? Eu me lembro, assim, você tem umas coisas que, assim, a gente, nesse caso da Caixa Seguradora, a gente teve... Peraí, que a luz aqui na minha sala aqui. A luz aqui apagou. Espera só um pouquinho. No caso da... voltou aqui. Se economia de energia, se a gente ficar parado muito tempo, a luz apaga aqui na sala. Interessante. Interessante. No caso da Caixa, tem uma coisa que, assim, eles vendem seguro de vida. Um dos produtos é seguro de vida. Aquele seguro que o gerente normalmente pede para você ajudar ele a bater a meta, sabe? Putz, você consegue me ajudar aqui por R$1, né? Então, é um seguro que os órgãos reguladores, Bacen, CVM, eles estão muito de olho para garantir que não tem nenhum abuso na venda desse seguro, né? Então, eles ficam o tempo todo monitorando e fazendo pesquisas e monitorando um índice que é o número de clientes que assinaram sem saber o que estavam assinando, tá? Bom, um belo dia eu recebo uma ligação da CVM do Bacen, eles me convidando para ir para Brasília porque eles tinham uma pergunta para me fazer. E eu, morrendo de medo, peguei 2, 3 advogados, fui para lá, eu falei, bom, e agora? O que vai acontecer? Bom, o Bacen e a CVM vira para mim e fala assim, Gustavo, o que vocês estão fazendo nesse negócio com a Caixa? Ali eu gelei, eu falei, bom, agora pronto. Se o coitado do cliente já não sabia o que ele estava assinando quando ele estava assinando em papel, imagine em eletrônico. Hora que eles viraram e falaram o seguinte, esse índice caiu drasticamente. Vocês estão fazendo alguma coisa que eu quero replicar para todas as outras seguradoras. Olha que interessante. Olha, que bom. A assinatura eletrônica, por ser uma assinatura nova, fazia com que as pessoas parassem para entender o que elas estavam assinando. O papel, por ser o tradicional e etc., as pessoas não prestavam tanta atenção. O eletrônico eles prestavam. Então, esse índice caiu drasticamente, que é um contrassenso, porque você pensa, o eletrônico a pessoa não vai olhar direito. Ao contrário, por ser eletrônico, a pessoa olha muito mais, né? Um outro caso interessantíssimo, de novo, aqui tentando enriquecer e dar o máximo de perspectiva para os nossos ouvintes, quando a gente fechou esse negócio da Caixa, a gente tinha uma preocupação muito grande, porque o grande público deles era um público de classe D e E, né? C, D e E. E a gente falava assim, pô, mas essa turma não tem smartphone, como é que eles vão assinar? E a gente criou toda uma outra forma deles assinarem, que não precisaria do smartphone, etc. e tal. E eu me lembro, depois de reuniões calorosas lá em Brasília, eu voltando para casa tarde da noite, e eu chegando exausto e de uma certa forma frustrado, porque eu também estava ansioso, era muito novo, isso aconteceu há 6, 7 anos atrás. Eu também estava super frustrado, porque eu também tinha minhas dúvidas se ia funcionar, né? Eu me lembro chegando em casa, e quando eu entro na cozinha, tinha 2 celulares na bancada. E eu virei para minha mulher, eu falei assim, mas o que são esses 2 celulares? Esses 2 celulares da menina que nos ajuda lá. E ali eu me dei conta que, na verdade, se existe uma classe que está super bem munida, é essa.
E ali eu fiquei super feliz, porque ali eu tive a certeza de que ia dar certo. E te digo, hoje a gente tem esse... E eu estou falando tanto da Caixa porque é um caso que eu posso falar de forma aberta, para falar. Mas tantos outros, a gente pode explorar daqui a pouco, mas esse é um caso que depois foi um sucesso, né? Foi um sucesso tremendo. A gente nunca teve esse problema. A gente nunca teve o problema do índice de reclamação e a gente nunca teve o problema da barreira de aonde assinar, né? Todo mundo estava munido da ferramenta necessária para assinar, né? Legal. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a solução, como é que é a contratação dessa solução. A DocuSign tem integração com as maiores plataformas, não é isso? Microsoft, Apple, SAP, Oracle. Se não for, você me desminta, porque acredito que seja isso, tá? Como é que funciona essa implementação com a DocuSign e as empresas que contratam? E a gente tem que contratar separado? Vamos supor que eu seja um cliente e queira contratar a plataforma de vocês, ou implementar isso na minha empresa. Para assinar, eu tenho milhões de documentos por dia e tudo mais, mas eu uso também um sistema que se chama SAP, por exemplo. Eu tenho que contratar a DocuSign e o SAP, ou eu posso contratar via DocuSign tudo? Todos esses sistemas, esses nomes que vocês me falaram, esses são integrados nativamente, né? Já existe dos dois lados as APIs que eles chamam, todas prontas, tem uma biblioteca de APIs já todas prontas para você fazer essa integração nativa. Eles já são integrados nativamente, tá? De todos esses nomes que você falou, né? Mas ele não para aí. Por exemplo, estou sendo repetitivo aqui, mas que cai como uma luva. A Caixa seguradora era um sistema legado dela, não era nenhum desses que você falou. A gente demorou uma semana para integrar com o sistema deles, tá? Por quê? Porque o DocuSign, ele no fundo, você pode usar ele de duas formas, tá? Você pode usar ele standalone, então vamos dizer que eu sou aqui uma imobiliária e eu preciso começar hoje a emitir meus contratos de locação, né? Eu não tenho nada integrado a lugar nenhum, eu simplesmente pego e envio o contrato. Então você já tem isso tudo pronto, disponível, você pode fazer isso pelo celular, pelo computador, pelo tablet, por onde você quiser. Já vou explicar aqui o modelo econômico. Mas a grande maioria quer, de alguma forma, integrar isso no seu sistema, ou seja, o DocuSign nem aparece, né? Do seu próprio sistema, ele já dispara o contrato ou o documento que precisa ser assinado, né? Isso é feito através de uma biblioteca que a gente tem de APIs. A beleza da tecnologia DocuSign está exatamente nessa flexibilidade de se adaptar a qualquer tipo de tecnologia através de APIs já pré-prontas, tá? Então, do nosso lado, já vai tudo pronto para o cliente. Ele pode usar ou standalone, que a gente chama, ou integrado. A forma que a gente não cobra por contrato nem por assinatura. Pelo contrário, a pessoa que está indo do papel para o eletrônico, como é muito fácil, eu posso ainda enriquecer ainda mais o meu documento cobrando mais e mais assinaturas. Eu posso engajar mais signatários, porque é tão fácil e dá mais robustez, de repente, para aquele contrato. Então, não quero limitar o meu cliente a ficar pensando, mas aqui eu queria colocar 4 signatários, mas como eu pago por assinatura, eu não vou colocar 4 signatários, vou colocar só 2 signatários, porque o meu contrato é só de 2 assinaturas por contrato. Não tem nada a ver, senão vai ficar muito caro esse contrato, porque eu pago por assinatura, por número de assinantes ou signatários. Não tem nada a ver com isso. Nem também contratos, tá? É porque a gente chama de envelopes. Então, imagina que eu tenho um book de contratos, eu sou uma imobiliária e eu tenho uma série de contratos que eu preciso que você assine para essa transação que você está fazendo.
Eu coloco isso tudo literalmente dentro de um envelope virtual, que ele vai selado com um selo, com um hash de segurança de que ninguém violou esse envelope ou nada disso. E nesse envelope pode ter múltiplos contratos, né, nessa transação. E aí eu mando para a Suzana esse envelope e ela assina todos, e pode ter quantos signatários quiserem, etc. e tal. Tá? Essa é a forma que a gente paga. Gustavo, e a pessoa que assinou? Isso é fundamental, tá? A DocuSign, ela cumpre um papel jurídico muito importante, não só de colher as evidências no ato da assinatura. Então, eu vou colher o seu IP, o IP da sua máquina, eu vou colher a sua geolocalização, eu vou exigir um token, por exemplo, se eu quiser, eu vou exigir que você escreva os 3 primeiros dígitos do seu CPF. Isso tudo depende de quem contratou. Quem contratou pode acionar todos esses meios de autenticação que eu acabei de citar aqui. Quanto mais meios de autenticação, mais a experiência fica chata para o cliente que está assinando, porque tem que fazer um monte de coisinha, mas mais lastro jurídico eu crio para aquele documento, porque você vai ter mais elementos comprobatórios naquele ato. Mas fora guardar todos esses elementos comprobatórios no ato da assinatura, a DocuSign cumpre um papel fundamental jurídico, que é a terceira pessoa de confiança. Ela é uma pessoa neutra nessa relação e é importantíssimo vocês entenderem isso. Quem me pagou foi a Suzana, mas o Gustavo que recebeu, que é o cliente da Suzana, recebeu esse contrato, DocuSign, eu mando para o Gustavo os mesmos documentos que o Gustavo precisa para acionar a Suzana, são os documentos que eu mando para a Suzana poder acionar o Gustavo. Independente se ele me pagou ou não. Uhum. Né? Eu sou a terceira pessoa de confiança nesse processo. Turma, a gente está falando muito sobre assinatura eletrônica, mas a DocuSign vem investindo muito na plataforma de acordo. Tá? Porque o processo ele é muito maior que isso. Quando a gente olha para os nossos clientes, a gente entende que ele tem uma dor antes da assinatura, que é na formação, na construção desse documento. Então, imagina que eu estou ali momentos antes da assinatura, eu ainda estou debatendo versionamentos, cláusula para cá, cláusula para lá, versões de cláusula, quem alterou, quem não alterou, bibliotecas de cláusulas já pré-aprovadas para essa situação que eu posso escolher, posso não escolher. Então, na formação desse contrato, no momento da assinatura, então eu ajudo o meu cliente a construir esse contrato. Depois que ele está construído, fechado, acordado, eu assino ele, que é o que a gente falou muito aqui até agora. E depois você tem o pós, que é você gerir toda essa massa de dados que você criou. A DocuSign acabou de comprar, já comprou faz um ano já, uma empresa de inteligência artificial, para ela dar para os clientes dela a possibilidade, com a inteligência artificial, de colher uma série de insights nessas massas de dados que ela acabou assinando em bits e bytes. Né? Isso tudo faz parte... Essa funcionalidade CLM, é isso, não? Exatamente. Essa é a funcionalidade do Contract Lifecycle Management, que é o CLM, que a DocuSign comprou. É uma das melhores no mercado, está no quadrante mágico do Gartner. Isso hoje faz parte do nosso portfólio, como também faz parte do nosso portfólio coisas que ajudam muito os nossos clientes, que, por exemplo, se eu estou vendendo um serviço para esse cliente e que depende dele assinar um contrato, e depois que ele assinar o contrato eu tenho que cobrar ele por esse serviço, tá? São 2 momentos. Eu poupo o meu cliente desse trabalho e retrabalho, e eu faço o seguinte: dentro do próprio documento eu tenho uma funcionalidade que eu chamo de DocuSign Payment, que é um gateway para um meio de pagamento. Então o cliente assinou, na hora que o cliente assinou, a DocuSign já empurra já o boleto ou o meio, o gateway para esse cliente assinar. Então eu não tenho mais esse problema de ter que
Pô, legal, tô com o contrato assinado aqui, mas agora eu vou ter que pegar meu call center aqui, eu vou ter que ligar para achar ele de novo, achar esse cliente, cobrar esse cliente. Olha o custo que eu tenho aqui e a facilidade que eu tenho de, na hora que eu assino, já vai lá e o próprio contrato cobra o cliente. Esse é, por exemplo, uma outra funcionalidade. Eu adoro isso. Né? Isso eu adoro. Já vi que você é a financeira, né, da relação. Exatamente. Agora, falando em integração com plataformas, existe alguma possibilidade de integração com o GovBR? Isso é espetacular, espetacular. Vamos lá. Muito está se evoluindo. E, de novo, a DocuSign ela é muito apolítica, quer dizer, eu não defendo nenhuma política, né? Mas eu não posso deixar de elogiar o trabalho que está sendo feito em volta do GovBR. O GovBR é uma iniciativa espetacular. Há quem diga que é uma iniciativa inspirada no que a gente viu acontecendo na Índia, onde você criou a identidade única, onde você conseguiu bancarizar grande parcela da população que era 100% fora do sistema bancário, né? E todas as vantagens que isso traz e que a gente está, de uma certa forma, trazendo também para o Brasil através dessa ideia do cadastro único, que daí deriva para o SUS, a vacinação, para a CNH, para a carteira de trabalho, né? Esse é extraordinário o ganho que a gente vai ter com esse tipo de unificação da informação, porque, infelizmente, esse era um dado quase que impossível da gente ter, né? E o GovBR, ele vai nos ajudar a trazer um segundo elemento para essa plataforma de agreement, que é o Identity. Então, eu, através de biometria facial, por exemplo, na hora que eu for assinar um documento, eu posso consultar a base de dados do GovBR, eu tiro uma foto sua, e eu pego essa foto e comparo com a foto que está no banco de dados do GovBR, da sua biometria facial, e eu consigo daí dizer com uma maior precisão de que a Suzana é a Suzana mesmo. Tá? Esse é um caminho importantíssimo, daí resolvendo um outro problema que a gente não falou aqui, que é o problema da fraude, né? É um sistema antifraude que, para alguns segmentos, isso é fundamental, né? Então, o GovBR, ele vai baratear drasticamente esse conceito de assinatura avançada que a gente estava falando, né? Porque hoje o grande limitante, você vai falar assim, pô, Gustavo, por que todo mundo não assina com o ICPF? Seria muito melhor, porque com o ICPF eu estou garantindo fé pública naquele ato, né? Ninguém assina com o ICPF porque ninguém tem ICPF. Só uma parcela muito pequena da população, empresários, médicos, tem ICPF, porque são obrigados, até porque custa muito caro o ICPF, né? Com o GovBR, você vai conseguir baratear muito isso e manter a mesma robustez que você quer manter para um contrato de assinatura avançada. Então, sim, a DocuSign ela já tem várias frentes de integração com o GovBR e utilizar esse serviço, que é um serviço cobrado pelo GovBR, pelo CEP, que os clientes precisam pagar. Mas a DocuSign, ela já está pronta para essa consulta, né, que é fundamental, né? A gente começa a falar de as a service, né? Então, em vez de eu comprar um ICPF e ficar com ele parado no meu bolso o ano inteiro, eu compro um pedacinho do ICPF, eu faço o ICPF só naquele ato que eu vou assinar aquele documento, porque eu assino um documento por ano. Então eu vou lá e vou fazer eu crio meu ICPF ali na hora e assino com ele. Isso é uma tendência bárbara, porque imagina quando vai a teia. Você falou que o certificado é caro, mas na verdade ele custa caro, né? Lógico.
para ser feito em função de toda a parafernália que existe em volta da emissão. Que é exigido das CAs, né? Dos agentes certificadores. Coitados têm que prestar uma conta gigante para conseguir emitir um certificado. Eu sei disso. Agora, o que acontece é que isso que você falou aí, de poder utilizar o certificado por um tempo, muito bom isso vai poder baratear, porque o mais caro do certificado é a validação. Na hora que você faz uma validação por 5 anos e você vai cobrar, né, por vez de usar, assim, muito interessante. Mas eu queria te interromper e te perguntar uma coisa que eu fiquei em dúvida. Você falou sobre biometria facial. E você falou também de ser na verdade, a tua integração com o GovBR seria utilizar a autenticação do GovBR, né, para parte do seu processo. Foi o que eu entendi. Se eu entendi errado, você me conserta. Você já tem alguma coisa em relação à biometria dentro das suas soluções? Por exemplo, biometria comportamental de assinatura digital, né? Do próprio cunho. Assinatura manuscrita. Manuscrita. Ou então a facial. A facial, não sei se existe a possibilidade de você assinar com a face. Eu acredito que possa fazer uma autenticação, né? Então, eu queria te ouvir sobre isso. É possível fazer uma assinatura com a biometria facial e também em relação ao que você... Ao uso disso, né, nas soluções. Que quando você vai para a eletrônica é muito complicado você falar em assinatura, né? Porque a assinatura é pouco importa. O que importa são todos esses elementos de autenticação que você colhe no ato da assinatura. Isso é o que forma a assinatura. A grafia, ou o desenho, ou qualquer coisa que você faça ali, não é o que remonta, o que dá o lastro jurídico para aquele ato, né? A biometria facial, você bem colocou, ela é mais um meio de autenticação. Então, para eu assinar aquele documento, a minha biometria facial tem que bater. Eu checo a minha biometria facial com algum banco de dados. Hoje a gente tem essa integração com o GovBR, né? A gente mesmo não guarda banco de dados de biometria, a gente não entrou nesse mercado de antifraude, né? Mas a gente se integrou com todos esses players, porque, na verdade, o mais importante aqui, a tecnologia de integração a gente já fez. O mais importante é o banco de dados. Esse banco de dados a DocuSign não tem. Porque ela entende que ela precisa, cada localidade onde ela está, no mundo inteiro, ela precisa se integrar com quem tem o melhor banco de dados de biometria facial, ou o que for, né? O digital e etc. Então, agora, tudo isso está disponível já, através de integração nos seus diversos países, né? E o Brasil aqui, a gente está muito forte com esse banco de dados do GovBR, que a gente entende que hoje é o repositório mais seguro. Você lembra que a gente pouco falou aqui, mas você tem muito problema de segurança da informação, né? Então, essa é uma preocupação muito grande, porque no final do dia você trafega muito dado sensível nessa história, né? E a DocuSign tem uma preocupação gigante em relação a isso. Tanto que, assim, eu por contrato, eu tenho absolutamente zero de acesso ao conteúdo de qualquer contrato que você trafega dentro da minha plataforma. É bem interessante você falar. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental para quem hoje está pensando em escolher uma plataforma de assinatura eletrônica. Ela precisa garantir que essa plataforma dê esse respaldo para ela e, principalmente, se responsabilize caso amanhã entre um hacker, caso amanhã aconteça alguma coisa e vaze informações através da plataforma, né? Então, isso daí é fundamental, é uma das áreas mais rígidas da DocuSign, né? Imagina que ela já existe há mais de 20 anos, a gente nunca teve nenhum problema de hacker. Você chega a armazenar algum documento ou só o hash? Eu tenho lá
todos os hashes e os documentos todos eles são armazenados nos meus data centers, garantindo lá aqueles processos de 27001, todos aqueles certificações de segurança, etc., que depois o Aragão pode te passar aqui com mais detalhe aquilo que eu tenho. Mas eu, por exemplo, eu sou um dos poucos provedores homologados para fornecer para o Exército Americano, tamanha a minha certificação, né, em relação à segurança da informação. Então, eu defendo todas aquelas teses. Aquele mesmo contrato ele é dividido em vários servidores, em vários data centers. Então, se o cara tiver acesso, mesmo que o cara tenha acesso fisicamente a um servidor DocuSign, ele não consegue remontar o documento inteiro, porque ali está parte só do documento, blá, 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 blá. Tudo isso, mas isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, a DocuSign hoje, ela se preocupa muito com isso, né? Então, voltando um pouco para a solução e para as inovações, vocês lançaram recentemente a assinatura de documento com validade jurídica via Zoom. Como é que essa integração já existe? Em que países? E como é que está sendo a adesão a esse tipo de integração? Sensacional. A gente tem essa e tem várias outras, né? São todas de novo, são aquelas que eu te falei que são nativas, né? Então, você consegue hoje dentro da videoconferência, você já conseguir fazer o processo de assinatura eletrônica, né? Você tem isso, por exemplo, na Microsoft, ou no próprio Google. Você tem plugins hoje, onde o Word, você já DocuSign no Word, né? Você tem lá o ícone da DocuSign dentro do próprio pacote Office, né? Então, essas faz parte desse mundo de integrações nativas que a gente tem. Por exemplo, Salesforce, você citou, é uma das que a gente também já tem nativo. Quer dizer, por dentro do Salesforce você já consegue fazer o DocuSign, ou a SAP que você sugeriu também, é uma desse tipo, né? Uhum. Tá bom. Vamos, agora você. Agora, para terminar a nossa entrevista de hoje, porque eu já vi que tem muita coisa para contar aqui, se pudesse falar um pouco, né, de cada segmento, cada vertical, seria maravilhoso, porque tem muita coisa para usar documento eletrônico. A gente usa muito aqui a DocuSign. Bastante. Aliás, a gente há muitos anos a gente não sabe o que é assinar um contrato. Graças a Deus. Graças a Deus, porque se o fornecedor ou o cliente, até cliente, não tiver, a gente força ele a assinar eletronicamente. Isso a gente tem, assim, como nosso propósito, né? Então, a gente queria ouvir de você, né? Qual seria a perspectiva desse mercado para daqui a 3 anos? A gente vê também aqui da nossa janela, né? A gente vê algumas empresas de assinatura surgindo, aí daqui a pouco elas somem, porque também é muito interessante você falar isso, porque você já falou que é uma responsabilidade muito grande, você tem que ter um investimento muito alto, né? Você está falando aí de vários servidores e tudo isso, né, que você precisa. Então, para falar sobre esse mercado e o que você vê dessa perspectiva para os próximos anos. Para os próximos anos. Eu acho, e eu vou aqui dar um spoiler importante, eu acho, para quem está nos ouvindo. Eu acho que esse é um mercado, como a gente falou aqui há pouco, é um caminho sem volta. Então, quem foi para o digital vai continuar no digital e só vai expandir. Vai expandir para novas áreas, novos casos de uso dentro das suas empresas, tá? E nos mais diversos ramos, Pensa num ramo complicado. Assinar contrato com um pequeno fazendeiro, pequena fazenda de tabaco no interior do Rio Grande do Sul. Hoje é assinado com DocuSign. Mas, Gustavo, como é que ele faz isso? Primeiro, você tem a questão da barreira cultural. O cara vai assinar eletronicamente um contrato que ele a vida inteira assinou em papel. Foi o primeiro a aderir. 2, mas não tem internet lá, Gustavo. Como é que você faz isso? A gente assina offline.
Então, você vai lá, assina, a gente capta todo aquele ato. Quando a pessoa vai para o lugar onde tem internet, isso tudo é sincronizado, etc. O investimento por trás disso é gigantesco. A gente falou aqui sobre a responsabilidade, e eu costumo dizer que o Brasil ainda está muito novo nesse processo, né? Então, ele ainda não entendeu todos os riscos. O maior risco aqui é a segurança da informação. Você precisa se associar com uma plataforma que te dê esse respaldo de segurança da informação. E que não é barato você conseguir montar essa arquitetura, essa blindagem que te protege em qualquer tipo de situação, né? Você lembra que hoje eu sou mais de 1 milhão de clientes, mais de 1 bilhão de usuários, né? Imagina como é que eu garanto para toda essa comunidade que eu atendo, que eu suporto, essa blindagem de segurança da informação. A segunda questão é a disponibilidade. Porque as pessoas investem 1 quilo de dinheiro em Salesforce, em SAP, nos mais sofisticados sistemas, mas na hora dela assinar com o cliente dela, ela precisa de uma plataforma que não pare, né? Ela não pode, essa plataforma não pode parar, né? Então, a disponibilidade é um negócio importantíssimo. A DocuSign, ela em contrato, ela garante 99,99. Nos últimos 8 anos aqui, ela vem entregando 4 noves depois da vírgula. Quer dizer, a disponibilidade é... Aí você fala assim, Gustavo, então ferrou. Para você conseguir chegar nesse nível, é muito difícil. É muito difícil, tem muito investimento, é muita máquina, é muito data center, é muita tecnologia, é muito investimento em segurança da informação, é muito difícil. Mas olha o mundo de coisas que se abrem na periferia, no em volta, que às vezes tem até mais valor do que a própria assinatura eletrônica. A gente acabou de citar uma. Por exemplo, essa parte de identity. É interessantíssimo você usar, então, já que está tudo em bits e bytes, então eu convido aqui os nossos ouvintes a pensar em ideias de como é que agora que virou bits e bytes, que ficou muito mais fácil, o que mais que eu posso agregar? Quais são os novos passos? Que é para aí que a DocuSign está indo. Ela está pensando agora em expandir essa visão para essa plataforma de acordo. A gente deu alguns exemplos aqui importantes. Este é, sem dúvida nenhuma, ainda para a América Latina, um Oceano Azul. Este é, sem dúvida nenhuma, ainda para a América Latina, um Oceano Azul. Na Europa, nos Estados Unidos, a gente já vê muitos parceiros sendo criados com ideias de como expandir e alavancar o fato de tudo agora transacionar de forma eletrônica e não mais em papel. Então, esse é um convite que eu faço para todo mundo. Para aqueles que têm um viés, a gente conversou muito do público que escutam vocês, né? Então, esse empreendedor, essa talvez é um spoiler, uma ideia para ser digerida, pensada. E eu super agradeço aqui a oportunidade. Eu queria ficar horas aqui, poder passar mais tempo com vocês. Eu espero que vocês me convidem para outras oportunidades. E eu estou super à disposição. Ô, Gustavo, a gente adorou a entrevista. Essa entrevista depois vai virar um artigo, vai virar um podcast e vai virar o nosso canal do YouTube, né? E já está convidadíssimo aqui para vir contar as novidades, né? Do que vai surgir por aí. Então já pode me convidar para a semana que vem. Toda semana tem novidade. Então... Tá ótimo. Já está marcado. Tá bem? Legal, obrigado, turma. Tchau. Obrigada.